E aí galera, tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira, mais uma aula. Eu estava navegando no meu Instagram, abri a caixinha de perguntas que já é de praxe. Toda terça-feira temos caixinha de perguntas onde eu respondo tudo que vocês me perguntam. E me perguntaram sobre o ciclo de vida dos dados pessoais. Eu falei, olha, eu não consigo te responder em um story. Então a aula de quinta-feira vai ser sobre o ciclo de vida dos dados pessoais. Um tema muito bacana e que dá para falar coisas muito legais, dá pra gente aprender bem, né? Então, sem mais delongas, se você ainda não me segue lá no Instagram, Gustavo B. Pereira, @Gustavo B. Pereira, conteúdos diários. Não esqueçam de deixar o seu feedback aqui no YouTube. Vamos pra cima que a aula de hoje está top! Primeiro, a gente tem que entender que o ciclo de vida, ele tem 4 fases. Coleta, retenção, processamento e eliminação. Mas a gente precisa de entender essas 4 fases de forma pormenorizada. Dentro dessas 4 fases, lá no processamento nós temos 2 opções, que são a transferência ou a anonimização. Vocês lembram do que é anonimização? Lembra que a gente conversou sobre o que era a anonimização? Que é quando eu perco a possibilidade de identificar o dado pessoal. Então, na anonimização, eu deixo aquele dado, eu faço aquele dado deixar de ser um dado pessoal, ele é apenas uma informação. Afinal, eu não consigo mais identificar a pessoa, então ele é autorizado, lembra? Lá no artigo 16, lá no inciso 4, eu tenho que o dado anonimizado ele é uma opção para os controladores que querem, por algum motivo, manter esses dados. Afinal, eu não consigo mais identificar a pessoa, então tanto faz. Sai do escopo da lei. Então, vamos entender, vamos passar aí fase por fase para que a gente possa entender e discutir. Vamos lá. Então, a coleta, o que é essa coleta? Do que se refere a coleta? A coleta é nada mais que o acesso desse dado ao seu sistema. É quando ele entra na vida do controlador. Ele pode ocorrer de 2 formas. Ele pode ocorrer pelo próprio consentimento do titular, ou seja, o titular vem até você ou eu vou até ele, peço o consentimento e ele autoriza. Ou eu posso recebê-lo. Ele pode vir transferido por terceiro. Nesses 2 casos, você tem que observar bem a base legal, tá? Você tem que observar bem. Não adianta você receber qualquer dado de transferência, senão, como é que você vai explicar? Pô, por que eu tenho esse dado? Como que você vai conseguir comprovar? Qual a base legal que você vai alegar para ter esses dados? Então, nesses 2 pontos, tanto pelo consentimento, você tem que respeitar o consentimento, nós já vimos isso em aula passada, como a transferência. Tem que ter uma base legal. O titular tem que saber que esse dado está indo para você. Quem tem que tomar esse cuidado? O controlador. O controlador que tomou o consentimento primeiro. Daí ele vai transferir para você. Após a coleta, vem a retenção. Aí aqui na retenção, nós temos algumas definições, alguns conceitos a entender. Porque essa retenção, ela diz respeito ao período, ela diz respeito à prorrogação, ela diz respeito ao embasamento, ela diz respeito ao armazenamento. E o que quer dizer cada um desses pontos? O que é o período? O período é qual o tempo que aquele dado vai permanecer retido, ou seja, armazenado no seu sistema. A prorrogação, ela quer dizer, eu posso aumentar o tempo, o período, desde que o titular aceite, desde que o titular dê permissão. Quer dizer, olha, fulano, eu não consegui alcançar a finalidade naquela que eu propus, então eu preciso de mais tempo. Você aceita? Tudo bem para você? E ele diz sim ou não. O embasamento é a base legal que você tem aqueles dados. E o armazenamento, olha só que interessante. O armazenamento é a definição de onde são guardados os dados pessoais. Então, o que quer dizer? As tecnologias de bancos de dados, formulários físicos, descrição de como são guardados esses dados. Então, você percebe que a retenção, ela tem que ter toda essa transparência. Você tem que respeitar tudo.
de forma muito minimizada, para que lá na frente não dê problema. Então, no armazenamento, como que é esse seu sistema? Ele é seguro? Ele tem alguma possibilidade? É lógico que pode ter, é lógico que pode acontecer algum incidente de segurança, mas você está tomando todos os cuidados necessários que a lei pede para que você tome? Então, na fase de retenção, é aquele momento onde você vai armazenar. Quanto você vai armazenar? Por quanto tempo você vai armazenar? Você vai precisar de mais tempo armazenado? Qual a base legal desse armazenamento? E esse armazenamento, como que ele funciona? Me dê as informações dele, por favor. Depois da retenção, nós passamos para a próxima fase, que é o quê? O processamento. O processamento, ele também tem alguns conceitos que a gente vai precisar de entender. Mas o processamento é a fase mais abrangente desse ciclo de vida dos dados pessoais. Processamento é onde você vai conseguir alcançar a finalidade naquela que você pediu consentimento ou para que você recebeu a transferência. O processamento é onde, enfim, você vai começar de fato a tratar os dados. Tudo isso é tratamento. Quando você coleta, é um tratamento. Está especificado lá no artigo 5º, inciso X. Quando você retém, é um tratamento. Quando você processa, também é um tratamento, certo? Aqui no processamento, a gente precisa entender alguns conceitos. A utilização é a relação e classificação de todos os dados processados pelo sistema. Derivação é a criação de novos dados a partir dos originalmente coletados e retidos. Ampliação é a extensão para além do que estava inicialmente previsto e declarado. Como assim, Gustavo? Eu não peguei o seu dado para a finalidade X? Eu não peguei o seu dado X? Mas e se agora deste dado coletado eu conseguir criar outro dado? É a derivação. E se desses dados eu preciso fazer outras coisas? Tenha em mente uma coisa. Tudo que você fizer além daquilo que foi autorizado tem que ser passado para o titular. Se a base legal utilizada é o consentimento, tudo terá que ser informado. Tem que ser informado. O titular tem que saber e tem que autorizar. E aí temos também o destino dentro do processamento. O que é o destino? Para onde vão os dados? Aonde estão os dados? Conseguiram entender? Agora, o processamento, nós temos duas opções, que são a transferência ou a anonimização. Você lembra que a gente já falou sobre anonimização? O que é anonimização? Anonimização é quando eu faço dado pessoal deixar de ser dado pessoal. Como assim? Eu tiro a possibilidade de associação daquele dado pessoal. Então, o dado pessoal deixa de ser dado pessoal, ele deixa de poder identificar. Ele deixa de, somado a outros, poder identificar uma pessoa. Eu tenho a possibilidade de anonimizar esse dado. A lei trouxe para mim, lá no artigo 16, inciso 4º. Ela traz para mim, quer ver? Vamos lá. Ela traz para mim, lá no artigo 16, inciso 4, artigo 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento no âmbito e nos limites técnicos das atividades autorizadas à conservação para as seguintes finalidades. Inciso 4, uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro e desde que anonimizado estes dados. Então, pessoal, a anonimização ela é aceita. A legislação traz essa possibilidade. É diferente da pseudonimização. Não me venha com esse papo que você já sabe. Você já aprendeu. Tem 2 semanas que a gente está falando sobre anonimização e pseudonimização. Então você já sabe. Se você não sabe, você volta e assiste. Porque você precisa entender o que é. Não podem pairar dúvidas sobre as diferenças de um e de outro.
certo? Então a anonimização ela é uma possibilidade. Então lá no processamento, cheguei na finalidade, aquela que foi proposta. Então agora o que eu vou fazer? Eliminar, transferir ou anonimizar? Entenda, a anonimização ela é um tipo de encerramento do ciclo. Por quê? Porque eu deixo de identificar a pessoa. Logo eu saio do escopo da lei, logo para mim não interessa mais, para a lei não interessa mais. A transferência também. A transferência ela só pode ocorrer desde que tenha sido informado lá no começo. Olha, titular de dados, ao final desse tratamento, iremos fazer a transferência dos dados para qualquer outra finalidade que seja. Você autoriza? Sim ou não? Se sim, ok. Se não, elimina. Se não, anonimiza o dado. Saindo desses 2 pontos, a gente vai lá para a última fase, que é o quê? A eliminação. A eliminação, ela também tem 2 pontos que a gente precisa entender. O quê? O procedimento e a auditoria. A eliminação é tão complicado dizer isso, porque às vezes a gente fala, pô, é só eliminar o dado, mas não é só eliminar o dado. Eu não posso simplesmente pegar e apagar aquele dado. Eu tenho que ter provas da eliminação. Lá no meu Instagram eu falei o que são metadados. Metadados são os dados dos dados. Dados dos dados? Dados dos dados. Então eu preciso de ter os dados de que aqueles dados foram eliminados. Então a auditoria ela vai servir exatamente para isso. O procedimento é como esses dados serão excluídos. De qual maneira? Existe, pelo amor de Cristo, existe uma maneira de eu reverter essa eliminação? Porque se tiver como, então não é eliminação. É a mesma ideia do dado anonimizado. Se eu posso reverter a anonimização, então não é dado anonimizado. Se eu posso reverter a eliminação, então não está eliminado. Entendeu? Aí lá na auditoria, o que a gente vai falar? O que é auditoria? Auditoria é a descrição de como, após ocorrer a eliminação, é possível verificar a mesma. É conferir se o dado foi de fato eliminado. É sempre uma boa prática o registro de quem, quando, qual processo de negócio realizou a eliminação. Então, além de tudo, não é só a exclusão, meu amigo, minha amiga. Não é só a eliminação. Você tem que conseguir comprovar, e ainda é tido como boa prática, quem, como, qual, onde, quando este dado foi eliminado. Então, pessoal, o ciclo de vida desse dado pessoal, que é o tratamento do dado pessoal, ele respeita essas 4 fases: coleta, retenção, processamento e eliminação. E dentro dessas 4 fases eu tenho a possibilidade de anonimizar ou de transferir, desde que respeitando, é claro, a vontade do titular. Na anonimização, eu digo, não tem essa questão de respeitar a vontade do titular. Por quê? Porque esse dado ele não consegue identificar o titular. Então, pensa comigo. Eu tenho 4 dados. Mulher, 35 anos, faz pós-graduação de Direito Penal. Eu tenho 4 informações distintas. Mulher, 35, pós e Direito Penal. Eu te pergunto, alguma dessas informações pode identificar alguém? Uma pessoa? Uma mulher? Temos que é mulher, ok. Tudo bem. Temos que ela tem 35 anos. Temos que ela faz pós-graduação. E temos que ela faz a pós-graduação em Direito Penal. Essas informações por si só, elas jamais identificarão uma pessoa. Essas informações, elas servirão tão somente para uso da própria instituição de ensino. Para quê? Para saber quantas pessoas, quantas mulheres, quantas pessoas fizeram pós-graduação, quantas pessoas fizeram pós-graduação em Direito Penal, quantas pessoas destas pessoas são mulheres, quantas dessas mulheres têm 35 anos, enfim. São dados anonimizados que, de maneira alguma, poderão identificar a pessoa. Então deixa, ok? Deixa de fazer sentido que a lei se preocupe com esses dados, certo? Aí é que está o ponto. Esses dados, eles não podem ser somados a outros que identifiquem. Então é aí que está o pulo do gato na anonimização. Eu excluí todos aqueles dados que podem identificar a pessoa e eu não consigo mais reverter essa exclusão, então pronto,
a anonimização está feita. Pessoal, espero ter sido objetivo, espero ter sido compreensível, espero que essa aula tenha sido bacana. Não deixe de deixar aqui o seu feedback, não deixe de me seguir no Instagram. Semana que vem tem mais. Um grande beijo, espero que todos tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima!